Feliz sábado. Espero que estejam tão animados e entusiasmados quanto eu estou esta manhã. É um prazer muito grande voltar aqui a Aveiro. Eu creio que já há uns bons 10 anos, 8 para 10 anos provavelmente, que eu não vinha aqui. E a Igreja de Aveiro, bem, eu já nem conhecia esta nova pequena maravilha. Passo a força da expressão. Vocês estão muito bem instalados. Espero que não se acomodem demasiado, mas gostei muito da vossa igreja, está muito bonita e eu penso que é muito dignificante para o nosso país vermos uma igreja que se afirma e que se instala da forma potentosa como vocês se fizeram aqui. Está bonita, muito bonita. O Senhor seja honrado com este templo. Bom, dadas as recomendações, eu tentei ser bem rápido para não gastarmos muito tempo com isso. Eu queria partilhar com os jovens e com a igreja um pouco de uma fase de interregno da minha vida, que talvez possa ser a realidade de muitos. Antes de eu ser convidado para apresentar a NET, eu, entre as reuniões sociais e a minha vida mais dinâmica das farras, e esse período da NET, eu tive uma fase turbulenta da minha vida. Os nossos jovens muitas vezes passam por períodos difíceis, dos quais os adultos nem sonham que eles estão a viver. E eu vivi por muito tempo uma vida dupla. De manhã eu estava na igreja e à noite eu ia para a discoteca e para as festas e para as farras. Nunca saí da igreja e sempre saía para a discoteca só com amigos e jovens da igreja. Às vezes os papás ficam tranquilos porque os seus jovens estão a fazer atividades com os jovens da igreja. Mas o que interessa é fazer atividades com Cristo, atividades de igreja, atividades sagradas ou consagradas que honrem o Senhor, não apenas fazer qualquer coisa com jovens de igreja. Eu tinha uma banda de rock, também só com jovens de igreja, éramos Babel, e é um nome bem próprio para uma banda de jovens de igreja. O nosso objetivo era tocar música rock que os jovens cristãos pudessem ouvir, que não tivessem palavrões, que não tivessem palavras obscenas ou coisas desagradáveis. E eu comecei a questionar muitas coisas como jovem. Questionava as pessoas que diziam que não se podia usar música com bateria, as pessoas que diziam que não se devia ir ao cinema, as pessoas que diziam que não se devia dançar. Eu usava o Salmo 150 para justificar porque é que eu ia à discoteca. Eu dizia, eu não vou fumar, não vou beber, vou para dançar e me divertir. Quando a igreja arranjar um lugar para eu dançar na igreja ou para dançar com os irmãos, eu deixo de ir à discoteca, porque eu não vejo nenhum problema em dançar. Eu acho que as pessoas têm a mentalidade fechada, quadrada, e por isso é que não vão. Bom, eu também era um pouco namorador, e tudo o que começasse por F, festa, farra e essas palavras, eu estava sempre dedicado. Até que eu encontrei a minha esposa. Na altura, ela me detestava. Creio que hoje já não é, Sara? Espero que não. Às vezes, depois de anos de casado, fica pior do que antes. Nós somos felizes, graças a Deus, e é mesmo graças a Deus. A primeira coisa, ela me detestava, primeiro, porque eu era um pouco namorador, segundo, porque ela achava que eu tinha a mania que era bom, mas não era mania, eu era mesmo bom. Brincadeirinha. Ela acabou por me fazer descobrir que eu não era tão bom assim. Tive que me esforçar muito para ser um pouco melhor no meu casamento e a graça de Deus ajudou. Só que ela foi a primeira pedra de tropeço para as minhas farras. Eu queria ir à discoteca e ela dizia que eu sabia perfeitamente que aquele não era lugar para um cristão e que ela não iria se eu quisesse que fosse sozinho. Ora, quem é que quer ir para a discoteca sozinho, deixando a namorada e chegar lá solteiro, com aquele monte de pecado por ali espalhado, não é? E depois, eu um dia convenci-a a ir a um bar, disse que era um bar, mas depois ela viu logo que aquilo era um bar muito ritmado. E então ela começou a pôr uma série de empecilhos e aquilo começou-me a levar a pensar. Antes eu tinha feito um voto com Deus de que não ia namorar com mais ninguém, nem envolver-me com mais ninguém até encontrar a pessoa certa. Então eu sabia que Deus tinha trazido este presente
porque eu tinha tomado um compromisso com Deus e eu tive que tomar decisões. Havia coisas que eu gostava muito na minha vida, mas eu tive que optar. Ou eu quero esta mulher para minha esposa, ou eu quero continuar na vida que levo. E eu optei pela esposa. Acho que fiz bom negócio, não fiz? Hoje temos 3 filhos aqui, e a Rebeca, o Davi e o Joel, e a Sara tem sido um presente de Deus na minha vida. Logo a seguir a ter aceito esses compromissos e esses desafios com Deus, é que veio o desafio da NET, e foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a tomar decisões mais sólidas e comecei a ver que eu não era tão cristão como eu pensava que era. Às vezes pensamos que está tudo bem. Eu achava que não havia nada de mal, que eu só me divertia. Eu era bem ativo na igreja, sempre envolvido em todas as atividades, todos os acampamentos. Levava sempre o meu tamborzinho para os acampamentos. Aqueles que me conhecem de acampamentos sabem como é que eu era. Não preciso falar muito para não denegrir um pouco a minha imagem aqui. E foi preciso tomar, às vezes, decisões duras. Eu queria que nós começássemos esta manhã por refletir um pouco sobre a nossa condição. As coisas que temos estabelecidas como certas, que pensamos que são assim, que não há nada de mal. Às vezes mesmo a nossa condição espiritual, pensamos ser adventistas, no meu caso de berço, sempre ativos. Qual é o problema? Posso ter um probleminha aqui ou ali, mas eu sou um adventista, um escolhido de Deus, uma pessoa firme na igreja. Eu queria que começássemos por ler um texto que todos conhecemos subejamente, no livro de Mateus, no capítulo 24. Este é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia e eu penso que é um dos capítulos mais importantes que podemos encontrar. É quase ditado diretamente por Cristo. Ao abrir a palavra de Deus e para a inspiração do Espírito Santo esta manhã, que eu não quero usar as minhas palavras, eu sei que o Senhor tem uma mensagem esta manhã, não só para os jovens, eu queria convidá-los mais uma vez a curvar as cabeças para uma oração. Santo e poderoso Deus, estamos na Tua presença e eu sei que não há em mim mérito algum, por muito que possa haver dinâmica e vontade para falar. Sei que se não for o Teu poder, serão apenas palavras fúteis, palavras que podem até ser eloquentes, mas não serão de elevação espiritual. Por isso, esta manhã, ao abrir a Tua palavra, humildemente eu chego à Tua presença, Senhor, e peço que o Teu Santo Espírito opere em mim para falar e opere em cada um de nós para ouvir. Que o Senhor, este momento, não possa ser apenas mais uma vinda tradicional à igreja, mas um dia em que o Teu Espírito fale à nossa mente e ao nosso coração. Um dia em que o Teu Espírito opere neste templo e que possamos sair para as nossas casas dinamizados, vivificados pelo Teu poder. Peço-te a presença dos Teus santos anjos neste lugar para a honra e glória do Teu nome e elevação espiritual e a presença do Teu Santo Espírito aqui, em nome de Jesus. Amém. Há aqui uma mensagem forte para aqueles que pensam ser a igreja escolhida de Deus. Não estou a dizer que a igreja não seja a escolhida, mas nem sempre os que estão na escolhida são os escolhidos. E mesmo para aqueles que pensam estar e ser os escolhidos, o mestre, que é aquele que faz a escolha, deixa aqui uma recomendação séria. No versículo 24 do capítulo 24. Fica muito fácil. Eu penso que até a providência divina nos capítulos e versículos ajudou nesta situação. Mateus 24, 24. Diz assim: porque surgirão muitos pagãos que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. É isso que diz a vossa Bíblia? Diz o quê? Falsos quê? Cristos. Bom, falsos cristos. Será que o que Jesus quer dizer é: atenção, escolhidos, tenham cuidado, se virem alguém de cabelos compridos, que põe as mãos assim e fala com uma voz assim e diz: eu sou o Cristo, não se deixem enganar.
será que é isto que engana os escolhidos? Será que o diabo é assim tão ingênuo que vai tentar enganar os escolhidos com este tipo de falsos cristos? O que é que Jesus quer dizer com falsos cristos que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos? Falsos cristos estão implicados num sistema de falso cristianismo. Se lermos em Tessalonicenses, somos avisados por Paulo que nos últimos dias haverá uma grande apostasia e haverá um grande engano. E diz assim, que ninguém vos engana, cautelai-vos. O que está aqui a referir-se é que há todo um sistema de falso cristianismo. Nós podemos estar envolvidos num falso cristianismo e, por ser um cristianismo e não nos apercebermos de que é falso, aí está o perigo de, mesmo pensando que estamos escolhidos, estarmos a ser enganados. Quem quer aqui ser enganado? Posso ver as mãos? Quer ser enganado? Não. Eu pus na positiva. Se alguém aqui quer ser enganado. Quem quer aqui ser escolhido? Isto é básico e óbvio, e talvez se eu perguntar aos ateus lá fora, também vão responder a mesma coisa. Quem é que aqui está a ser enganado? Se soubesse que está a ser enganado, já não estaria a ser enganado. Então, normalmente, quando estamos a ser enganados, ou quando há algo no nosso cristianismo que não está correto, a tendência é não nos apercebermos disso. Isso era o que se passava comigo. Havia muita coisa errada no meu cristianismo. Por exemplo, o meu microfone estava errado, eu não me estava a perceber. Havia muita coisa errada no meu cristianismo e eu não me apercebia, eu achava que estava tudo bem. Quando havia algumas pessoas que chegavam e apontavam alguma coisa na minha vida, eu achava que eram fanáticos, quadrados, de mente fechada. E eu me guiava pela minha mente aberta, pelas ideias racionais, inteligentes, a que eu podia alcançar. Bom, como é que se enganam, então, escolhidos? Escolhidos podem ser enganados com o paganismo, com o mundanismo. Se eu chegar a alguém e apresentar coisas que são do mundo, que não são da igreja, eu vou enganar mais facilmente essa pessoa com essas coisas, ou se eu lhe apresentar coisas aparentemente inofensivas ou religiosas, que não se apercebe onde está o erro. Muitas pessoas têm a tendência a dizer, não, virão falsos cristos, quando vier Satanás como anticristo, nós já sabemos que não é Cristo. Sabem porquê? Porquê é que vamos saber que é Satanás e que não é Cristo? Vai pisar na terra. E todos estão tranquilos. Não vamos ser enganados porque sabemos que ele vai pisar na terra. Este é o meu pé direito. Vamos dizer que este é o chão. E eu queria fazer uma experiência bem simples. Eu queria que vocês me dissessem quando é que o meu pé direito, apesar do sapato, está a tocar no chão ou não. Estou a tocar com o pé direito no chão? Sim ou não? E agora? Não? Sim ou não? Estão a ter dificuldade? E agora? Está a tocar ou não? Estão a dormir já? Não ouço respostas. Sim ou não? Obrigado. E agora? Isto é extraordinariamente difícil e perigosíssimo para enganar escolhidos. Vocês tiveram muita dificuldade em saber se eu estava com o pé no chão ou não, não é? Será que é isto um engano tão ingênuo que Satanás vai usar para enganar os escolhidos, se possível? Ele vai aparecer e eles vão dizer, eu acho que ele está com o pé no chão, então não é Cristo. Meus amigos, diz Jesus assim em Mateus 24, acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos pensamos que estamos seguros
que encontramos a verdade, recebemos uma série de 28 doutrinas, sabemos a verdade, conhecemos a verdade. Coitados desses das outras igrejas. Anda para aí pessoal a guardar o domingo, anda para aí pessoal que come assim, que faz assado. Eles não perceberam ainda. Ai, se eles soubessem, se eles pudessem pelo menos ser os escolhidos. Mas, meus amigos, o principal alvo do inimigo não são aqueles que estão lá fora e que não conhecem as 28 crenças. E a principal advertência de Cristo não é para os que estão lá fora e não conhecem as 28 crenças. É para os que estão cá dentro e pensam que conhecem e que não estão a ser enganados. Cuidado, vocês são o principal alvo do inimigo. Quando pensamos que está tudo bem, quando alguém é enganado pelo cônjuge, ele é enganado porque pensa que está tudo bem. Se ele estivesse desconfiado, talvez não fosse enganado. Não estou aqui a recomendar que andemos para aí desconfiados. O casamento tem que solidificar-se na base da confiança. Isso foi algo que eu aprendi solidamente com a minha esposa. E eu queria que nós entendêssemos que às vezes dizemos coisas óbvias pensando que são privilégios especiais de sermos escolhidos, de sermos cristãos. Falamos sobre os sinais. Ontem o mundo foi abalado por uma catástrofe terrível. E eu não sei se vocês já repararam, mas o ano 2010 foi abalado por uma série de catástrofes terríveis. 2010 começou, para mim, a primeira grande notícia de que tenho memória é um terremoto no Haiti. Depois ainda veio inundação no Haiti, inundação na Madeira, inundação na Austrália, inundação no Brasil, terremoto no Chile, tsunamis para aqui, tsunamis para acolá, terremotos para aqui e para acolá. Epá, somos tão escolhidos que sabemos que isto são sinais do fim. Pergunta às pessoas lá fora que não conhecem nada de religião se alguém tem dúvidas de que são sinais do fim. Ninguém tem dúvidas. Os cientistas sabem que estamos com um aquecimento global terrível. Já se fala em carros a energia elétrica porque as pessoas sabem, os países produtores de petróleo não revelam, mas sabem a situação crítica em que estão as reservas de petróleo. Toda a gente sabe que é o fim. Alguns falam coisas como 2012, que o mundo vai acabar e que para muitos vai acabar até antes. Muita gente, do jeito que estão as catástrofes, para muita gente o mundo vai acabar muito antes de 2012. E alguns dizem, não, isso é alarmismo. As pessoas ficam a encarar essas coisas de forma alarmista. Mas eu queria que entendêssemos que, independentemente do alarmismo, além de Portugal estar numa fenda tectónica, além de já termos histórias de tsunamis no nosso passado, no fundo, o terremoto de Lisboa foi um maremoto com tsunami, além de todas estas possibilidades, não há neste mundo nenhum país que não seja hoje uma potencial vítima de catástrofe. E a mais que não fosse, mesmo que isso não anunciasse a vinda iminente de Cristo, isso deveria colocar-nos a todos em alerta. Eu saí de Portugal há 7 anos e 7 anos atrás, quando eu saí, as temperaturas não estavam como estavam, ou como estão, melhor dizendo, as chuvas e os calores, e isso é um fenómeno mundial. Quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. E, interessantemente, os climas, ao virmos do Brasil, nós tomamos noção dessa situação. Os climas são um pouco polarizados em oposto. Quando é inverno aqui é quando temos muitas chuvadas. Mas as chuvadas no Brasil são no verão. Quando é verão aqui é quando temos muitas secas. Mas as secas no Brasil são no inverno. Então o que acontece com o nosso planeta é isto. Seca global, depois muda a estação, inundação global. Isto é o que está a acontecer. Cada vez mais polarizados, mais intensos e mais extremistas. Os calores, os frios e as temperaturas. Vamos ficar alarmados? Amigos, não é esse o meu objetivo esta manhã. O meu objetivo apenas em falar disto é dizer que não pense que você é mais escolhido que os outros só porque já se apercebeu que o mundo está numa situação catastrófica, porque isso é o óbvio para qualquer ateu, para qualquer pessoa que não percebe nada de religião. Como é que se enganam os escolhidos? Volto a perguntar.
talvez fosse bom contextualizar um pouco a história e ver como é que os outros escolhidos foram enganados. Israel era o povo escolhido de Deus. Conheciam todas as 28 crenças da altura. Tinham todas as profecias quanto à vinda do Messias. Eram potenciais firmes a não serem enganados. Como é que foram enganados? A gente olha para eles e pensa, o microfone está a brigar comigo, a gente olha para eles e pensa, como é que puderam ser tão ingênuos, com tantos milagres que Deus fez, com tantas coisas que viram e mesmo assim se perderam? Bom, nós temos vários exemplos e se analisarmos rapidamente, vamos entender como é que eles foram enganados. Temos, por exemplo, mesmo antes de saírem do Egito, eles tomaram logo no seu seio uma série de egípcios e isso nos revela onde começou o problema. Levaram com eles hábitos do Egito. Não deixaram para trás a sua vida egípcia. A travessia do Mar Vermelho, ela representa o batismo. A água se abre, nós passamos pelo fundo e deixamos para trás a nossa vida egípcia. Mas eles entraram para a santificação, que é representada pelo deserto, sem quererem deixar para trás a sua vida egípcia. Alguns também são atormentados pelo passado. Uns pelos torresmos, outros pelo vinho. Muitos de nós somos atormentados. Mas nós vimos que eles quiseram, por não conseguirem deixar a sua vida passada, quiseram batizar as coisas passadas e torná-las sem problema. Primeiro aspecto. Vemos, por exemplo, outros casos da Bíblia. Balaão, estudámos esta semana. Balaão é um caso muito interessante de ser analisado, ali em Números 24 e 25. A forma como ele enganou, eu queria que nós víssemos com atenção. Primeiro ele tentou amaldiçoar o povo várias vezes. Mas eles eram os escolhidos de Deus. Como é que você vai amaldiçoar os escolhidos de Deus? Satanás pode tentar amaldiçoar esta igreja, meu amigo. Pode levantar inimigos contra esta igreja. Pode chamar esta igreja de Babilónia. Pode fazer o que quiser e denegrir a imagem da igreja. Mas ele não consegue amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas a história de Balaão nos mostra como é que Satanás pode amaldiçoar aqueles que Deus quer escolher e abençoar e que estão na igreja que Ele escolheu. O que é que Ele fez? Bom, já que não vão a mal, vão a bem. Eu vou arranjar uma festinha, umas coisinhas inocentes que não têm mal nenhum, porque eles estão muito atentos para o que é mau. Estão muito atentos para as doutrinas erradas. Mas com uma festinha, convidei israelitas. Olhem, a gente esqueceu esta ideia da maldição. Venham aqui, temos comida e bebida a valer. Vai ser uma maravilha. Olhem, as nossas mulheres são bonitas. Nós nem estamos com preocupações. Podem vir e estar aqui connosco. Somos todos amigos. E eles baixaram a guarda. Porque estavam entre amigos. Beberam mais do que deviam, comeram mais do que deviam, adoraram da forma que não deviam, envolveram-se em atividades que não deviam. E assim foram amaldiçoados e muitas vidas se perderam. Bom, será que isto foi só com Israel ou Satanás usou esta tática outras vezes? Nós vemos que Ló também achava que não havia problema nenhum em estar ali junto com os de Sodoma e Gomorra. Não, nós sabemos a verdade. Eu sou sobrinho de Abraão. Foi para ali, estamos ali, vamos ficar relativamente perto, mas não vamos contaminar-nos. Como é que alguém está com a sua família numa cidade onde as pessoas praticam sexo livre na rua e onde recebem umas visitas e querem ter relações homossexuais em plena praça pública e ainda acha que não é a altura de sair? Muitos de nós estamos em cidades, e eu não estou aqui a alertar ao fanatismo, vamos todos para o meio do mato, mas muitos de nós estamos rodeados por todas as péssimas influências que estão a deixar os nossos filhos com amigos que não devem e achamos que não é a altura de mudar de casa, que não é a altura de mudar de região. Não, nós conhecemos a verdade, não nos vamos deixar afetar. É assim que o diabo começa. Sansão, o fortão inimigo dos filisteus, foi facilmente filisteizado, sem se aperceber.
Não porque Dalila se apresentasse como uma inimiga, porque aí ele estaria atento, mas porque ela se apresentou como algo doce e agradável. Jesus não foi traído pela aspereza, mas por um beijo suave de Judas. E é assim que o diabo está a trair muitos escolhidos. Isto não é só a história de Israel, a história se repete. Satanás fez a mesma coisa no tempo de Constantino. Já que eu não estou a conseguir matar os cristãos, tive uma ideia melhor. Vou paganizar o cristianismo. Faz de conta que somos todos cristãos e vamos colocar umas coisinhas que não fazem mal nenhum. Afinal, um copinho à refeição, qual é o problema? Dizem até que o copo de vinho faz bem ao coração. Então eu não vou tornar-me um viciado. Afinal, uma roupinha um pouco mais ousada, eu não sou um alien. Eu também tenho que promover um pouco o meu produto, senão como é que eu vou casar? Afinal, uma noitadinha, uma farrazinha de faculdade, qual é o problema? Eu não vou para lá beber, eu não vou para lá fumar. E assim começam as pequenas condescendências. Já ouviram falar, com certeza, na história dos sapos cozidos lentamente. Se puser o sapo na água a ferver, ele pula logo para fora. Mas se puser na água fria e acender o lume bem brando e deixar o lume queimar, a água vai aquecer e o sapo não salta, porque é gradual. Satanás não nos empurra para a apostasia. Ele nos ajuda a deslizar suave e tranquilamente para essa apostasia. E muitos estão à espera de ver um momento brusco, mas não se apercebem que já estão longe. Se repararem, olhando para o relógio que está a conspirar contra mim neste momento, vemos muito claramente que o ponteiro dos segundos está a avançar. Mas podemos ficar até atentamente a olhar para ele e não nos apercebemos que o ponteiro das horas avança. Mas quando demos por ela, as horas estarão bem longe. É isso que acontece com a vida espiritual de muitos. Nós vemos que muitos talvez estejamos com o nosso cristianismo como Judas. Judas estava tão envolvido com os discípulos de Cristo que pensou que também era um discípulo. Talvez alguns de nós estão tão envolvidos com a igreja que também pensam que são os escolhidos, que também pensam que são cristãos. Comparam-se com os vizinhos que levam uma vida, sinceramente, bem diferente da minha. Não guardam o sábado, comem carne de porco, olha alguns o que é que fazem ao sábado à noite, as farras em que vão, bebem grandes bebedeiros. Nós não fazemos nada disso, somos os escolhidos. Mas não são as raposonas que dão cabo da vinha, mas as raposinhas. São aqueles pequenos detalhes onde Satanás vai usar. As virgens, elas adormeceram por demorar-se muito tempo. E a igreja de Laodiceia não é um problema de ser uma igreja fria. É isso que a Bíblia diz lá. É uma igreja muito fria, por isso vou vomitar. Qual é o problema dela? Morna. Ela não se apercebe que nem é uma coisa nem outra. Ela acha que está quente e não se apercebe que está mais para o frio. E isso é o que mais deixa Deus perturbado, porque é o que menos dá hipótese de agir. Reparem que Jesus não disse assim: quem se opuser a mim é contra mim. Ele diz assim: quem não se assume firmemente por mim é contra mim. Qualquer adventista que não se assume firmemente por Cristo, mas que desliza para atividades que não são de Cristo, discretamente ou com pequenas condescendências, é inimigo de Cristo. E o pior é que não nota que é. Pensa que está quente, mas está morno, porque ele está-se a comparar com os frios. E comparando o frio com o morno parece muito quente. Amigos, somos advertidos para os últimos dias. Eu queria que ainda no capítulo 24 de Mateus nós víssemos o que está aí a dizer em relação aos dias de Noé e nos apercebêssemos do que é que Deus quer dizer ao seu povo. Deus está a dizer hoje aos jovens, aos adultos, assim como foi nos dias de Noé, no versículo 37, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vão estar distraídos
com comida, bebida, sexualidade livre, entregas ao prazer, e não se vão aperceber até o dia em que chegue o dilúvio e os apanhe desprevenidos. Não se aperceberam. Meus amigos, Noé não conseguia construir uma arca daquele tamanho sozinho. Ele teve a ajuda de inúmeras pessoas. E onde é que elas estão? 8 pessoas. 8 pessoas depois de 120 anos de pregação. Interessantemente, a Igreja tem levado esta mensagem por 150 anos. Já vamos a caminho de 160 anos. Imaginem o que é ao fim deste tempo todo só levarmos da Igreja 8 pessoas. É frustrante. Para um Deus que cria uma arca. Reparem, a arca tem um simbolismo, é uma proteção de Deus para salvar aqueles que querem ser escolhidos e salvos. Não é Ele, não é que fecha a arca, é Deus. Não somos nós que vamos fechar as oportunidades. Costuma-se dizer que a Igreja pode ter muitos defeitos, tal como a arca cheirava muito mal lá dentro, mas é melhor estar na arca do que lá fora no dilúvio. E nós temos que entender que a Igreja é como um barco. Ela tem que estar na água, mas ela não pode deixar que a água entre, porque senão ela vai afundar-se. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E tem que haver uma distinção e uma diferença, não só por sermos diferentes. Diz que nos últimos dias muitos seriam levados por espíritos enganadores, doutrinas de demónio, diz 1 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 3:4. Diz algo muito sério. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos, aqui está um dos grandes segredos do inimigo. Ei! Ele não vai trazer um bolo de moscas e dizer assim, olha, eu tenho aqui um bolo de moscas, queres uma fatia? Ninguém vai dizer um bolo de moscas. Ele vai trazer coisas apetitosas, coisas agradáveis, aparentemente inofensivas, aparentemente boas. Ele já sabe que todos nós não vamos beber café. Então, se ele quiser pôr cafeína nas veias dos adventistas, ele tem que lhes dar chocolate. Porque isso não tem mal nenhum. Fanatismo não comer chocolate. Mas tem cafeína até a bromina. Não bebes café, não há problema. Mas nós criamos clichês. Café é do diabo. Chocolate, apesar de ser preto, também não é. Alguns vão ao chocolate branco. Não sei se é racismo. Mas o que interessa é que ele encontra sempre formas muito interessantes de nos fazer consumir as mesmas coisas. Não bebes vinho? Não. Vinho, na minha igreja não bebemos vinho. Porquê? Porque a Bíblia diz que vinho ou bebida forte é escarnecedor. Que eu saiba, as colas e os refrigerantes são bebidas fortes. Você já viu o que é que acontece ao nariz? Quando bebe uma coisa daquelas? Cafeína, todas as coisas que possam ser viciantes, o caramelo, todo o tipo de estimulantes consumimos, desde que não tenham o rótulo de vinho. Clichês. Satanás gosta de trabalhar connosco com clichês, tabus. Criamos tabus com determinadas coisas. Elas são do diabo, mas as outras, quer dizer, toda a gente faz. Ninguém fica alcoolizado com uma cola, não é? É assim que ele trabalha. Ele trabalha com o subtil. Israel pensava que conhecia as profecias. Tinham todas as profecias. Mas eles não estavam a estudar devidamente. Era algo que tinham ouvido quando tinham feito o estudo bíblico e as 28 doutrinas, mas não estavam a acompanhar. Eu queria que fizéssemos um pequeno check-up esta manhã. Como é que estamos? Comparativamente aos outros escolhidos, reparem, Deus deixou o exemplo de Israel para nós não cairmos no mesmo erro. E será ridículo, diz que cair uma vez, à primeira todos caem, à segunda só cai quem quer, à terceira só cai quem é bobo. Alguns de nós caímos tantas vezes na mesma coisa. E Deus está-nos a mostrar aqui, repare, eles conheciam as profecias do Messias, chegou o Messias, disse, eu sou o Cristo enviado por Deus.
esse indivíduo não tem nem dinheiro, não tem nem onde cair morto, não tem nenhum status. Quem é este indivíduo? Ele nem estudou nas nossas escolas, como é que ele chega e diz que? Olhem, porque eles não estavam a ler as profecias. Misturaram as profecias da segunda vinda, que Jesus virá como um rei, com as profecias da primeira, que vinha como alguém não tinha onde reclinar a cabeça. Um homem de dores. E nós? E eu? E tu? Se eu te perguntar acerca dos sinais, que sinais já se cumpriram e que sinais faltam cumprir, consegues traçar um quadro profético? Consegues saber em que momento profético estamos? Consegues saber qual é o próximo evento profético que vai acontecer ao povo de Deus? Se eu te perguntar acerca de chuva serôdia, o que antecede a chuva serôdia e o que procede à chuva serôdia, acerca de decreto dominical, isso é coisa de fanáticos, acerca do tempo de angústia, porta da graça, angústia prévia, pós-angústia, derramamento de pragas, 144 mil, eu viria um grande ponto de interrogação na cabeça de muitos. A realidade é que somos tão ridículos como alguém que pensa que vai fazer a carta de condução. Vais fazer a carta? Vou fazer a carta. Epá, isto é maravilha, vou começar para aí a conduzir, pá, vai ser uma maravilha. Então, e já vais quantas aulas já foste? Aulas? Para que aulas? Aquilo não tem nada que saber. Eu já vi lá o meu pai, como é que ele faz. Um pé pisa aqui, outro pé pisa ali, toca ali, pá, puxa o volante assim, aquilo tem alguma coisa que saber. Mas eu acho que era melhor tu ires aprender alguma coisa de código. Não, chegando a hora, pá, faça ali o exame e vai ser uma maravilha. Com a cartinha na mão, vou para onde eu quiser com os meus amigos. O que é que vai acontecer a um indivíduo destes? É um indivíduo que não tem noção do que está a falar. E muitos de nós falamos em vinda de Cristo, tempos do fim, e não temos a mínima noção daquilo que estamos a falar. Deus pôs estes sinais para ajudar o seu povo a saber. E os escolhidos são os que sabem. Quem já esteve em acampamentos de barbadores sabe sobre as pistas. Se eu não souber os sinais de pistas, o que é que eu vou fazer numa pista? Vou ficar a olhar para a seta, a coçar a cabeça. Sinais, mensagem, a não sei quantos passos, vou ficar a olhar para aquilo. Azimute, vou ficar à nora. Porque eu não vou saber nada de sinais de pistas. Como é que nós queremos passar pelas dificuldades que se aproximam se não conhecemos nada de profecias? Ah, irmão, profecia é muito complicada. Epá, aquilo é bestas, é chifres, epá, quem é que percebe daquilo? Mas eu conheço muitos jovens aqui que decoraram a tabela periódica. Eu acho a tabela periódica muito mais difícil. Há pessoas aqui que andam a estudar a raiz quadrada, sistemas de equações. Isso é muito mais difícil do que profecias e vocês aprendem porque põem a energia nessas coisas. A realidade é que não estamos preocupados com coisas espirituais. Achamos maçadoras, desentusiasmantes e não temos dinâmica espiritual. E ainda batemos no peito e dizemos que somos escolhidos. Escolhidos que nem sabem quais são os sinais para a saída de emergência. Eu viajo muitas vezes de avião por ir para vários lados pregar e eu lembro-me que eu sempre achava monótono aquelas senhoras que chegavam: senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão imediatamente. Em caso disto ou aquilo, siga os sinais. Até que eu vi uma reportagem de um avião que aterrou no rio Hudson, de emergência, devem ter assistido isso aqui também, e que as pessoas saíram e um senhor disse assim: nunca mais fique distraído quando as hospedeiras estiverem a dar as instruções. Eu pensava que elas só estavam ali para servir uma bebidazinha e dizer umas coisinhas que era só para fazer gestos, todas carinhas larocas, e descobri que elas são extremamente importantes na hora de uma emergência. A mesma coisa se passa com os sinais que estão no chão a indicar a saída de emergência, com as placas que dizem saída de emergência. Se eu ignorar estas coisas, eu não vou saber sair. Em que momento estamos, amigos? Quase no fim, todos podem dizer, até os ateus. E o que é que eu conheço do fim? E quanto eu sei da saída de emergência? O quanto eu tenho estado envolvido a construir uma arca na qual eu não vou entrar? Cargos de igreja, atividades. Somos uma igreja muito ativa, vamos para aqui, vamos para acolá. Mas de Cristo, de mensagem,
de conteúdo, espremo e não sai nada. É assim que se enganam os escolhidos. Eles ficam todos tranquilos. O diabo está mais preocupado com as pessoas lá fora do que com muitos de nós aqui dentro que estão tranquilos, convencidos de que está tudo bem. Quem é que aqui quer ser enganado? Não ser enganado não é uma questão de não querer. As pessoas que são enganadas, nenhuma delas quer ser enganada. É uma questão de estar desavisado. E o primeiro passo para ser enganado pelo inimigo é estar desavisado e não conhecer os avisos do nosso mestre e líder. Estamos no tempo do fim, no Yom Kippur, na fase mais periclitante da história da Igreja. Deus precisa hoje de jovens mais firmes que Daniel, mais firmes que José. Ele precisa hoje de uma igreja mais fiel do que a igreja da Idade Média que foi perseguida. Porque o que vamos enfrentar agora, nenhum período da igreja enfrentou. E nós o que estamos a fazer? Sentados em cima da doutrina? Amigos, será que o diabo vai entregar a nossa salvação de mão beijada? Não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele anda rondando como um leão. E alguns não estão a dar muito trabalho a este leão. Amigos, acham que o diabo anda a brincar? Acham que se vocês perdessem uma eternidade sabendo o que ficou no céu e soubessem que os outros vão para lá gozar essa vida eterna, vocês iriam ficar pouco chateados? Acham que ele passou 6.000 anos no inferno sentado sem saber o que fazer à espera que chegasse a destruição? Temos um inimigo. E alguns vão para o campo de batalha como se estivessem na praia. Alguns estão em meio da missão e da batalha, no meio da igreja, como se estivessem de férias. Quem vai passear-se para o campo de batalha, o mínimo que pode acontecer é levar uma bala no meio da cabeça. E a alguns é isso que lhe vai acontecer espiritualmente, se não ficarem espertos, se não abrirem os olhos. Eu não quero que me interpretem mal. Eu estou a querer dizer-vos, porque sei que muitos podem estar na mesma situação que eu estava, pensando que está tudo bem. Somos uma pessoa totalmente envolvida com a igreja. A nossa vida está bem. Como é que ele engana os escolhidos? Adaptabilidade. Vamos nos adaptando a novas situações e vamos adaptando novas situações. Em vez de sermos transformados à imagem de Cristo, vamos transformando o cristianismo à nossa medida. Bem, há aí uns hinos muito quadrados, a gente vai dar um jeitinho aqui às músicas. Bem, há umas roupas que são do tempo de Ellen White, não há mal nenhum, é um pouquinho mais um pouco mais de ousadia. Bem, há aí alguns jovens que são muito quadrados. Somos subtilmente transformados. Ele nos deixa ficar em rotinas, hábitos, tradições, que pensamos que estamos a cumprir tudo. Não, Deus está tranquilo comigo, eu vou ao sábado. Todos os sábados estou na igreja. Sim? E como é que é a reunião de quarta-feira? Pessoas que não são capazes de sair de casa para vir à reunião de quarta-feira vão ser capazes, nas perseguições, de dar a vida por Cristo. Isto cabe na cabeça de alguém? Como é que Paulo morre perdendo a cabeça? Alguém aqui dos jovens é capaz de perder a cabeça pelo Evangelho? Não é capaz nem de perder uma festa? Não é capaz nem de perder uma roupa? Não é capaz nem de perder uma farra? Não é capaz nem de perder uma relação de amor? E é capaz de perder a cabeça e perder a vida pelo Evangelho? Amigo, abra os olhos. É assim que se enganam os escolhidos. Adaptabilidade, subtileza. A subtileza é o lubrificante, a graxa do inimigo para introduzir a apostasia. Porque se ele puser de uma vez todo, epá, isto aqui é do diabo. Mas quando ele põe devagar, ninguém nota. E estamos a pouco e pouco adaptando-nos por manobras de diversão, que é o que ele faz. Como eu disse, ele tentou vencer a igreja pela força, mas viu que não dava. E está agora a tentar vencer a igreja pela tranquilidade. Meus amigos, eu tenho andado por lugares do mundo onde eu tenho visto as condições em que irmãos nossos adoram a Deus. Pessoas que fazem
5 quilómetros, 10 quilómetros só para ir à igreja a pé. Pastores que vão e têm igrejas, 30 e tal igrejas. Conheci um pastor no norte do Brasil e ele só tem uma moto, outros têm bicicleta para ir para vários lados, quilómetros e quilómetros. Chegam a ter 30 e tal igrejas que estão a 100 quilómetros umas das outras. Irmãos que se reúnem em igrejas de tijolo. Irmãos que se reúnem em lugar onde não podem. Estivemos na Bolívia numa igreja dentro da prisão. Irmãos que não têm a possibilidade de estar como nós. Mas nós estamos tranquilos. É assim que se enganam os escolhidos. Amigos, Paulo disse em Gálatas 4,16: por acaso tornei-me teu inimigo por dizer-te a verdade? Eu não quero esta manhã criar inimigos aqui. Mas uma coisa eu não quero levar quando for à presença do Senhor. É a pergunta de que Daniel, eu te enviei àquela igreja para falar o que era preciso falar e tu não falaste nada e por causa de teres ficado calado, fulano e cicrano não foram advertidos. Reparem, a minha missão não é tomar decisões. Existem, vou falar um pouco para os jovens agora, existem uma classe de jovens que são os emos. Já ouviram falar dos emos? Conhecem emos? Os emos andam com um cabelinho assim, um jeito e tal, de uma forma um pouco... Não vou descrever. Emos, hoje em dia tornou-se uma espécie de estilo. Ela é gótica. Gótica significa que é muito pálida, parece que já morreu, mas ainda não foi enterrada. E que o cabelo é muito escuro, a pele é muito clara. É isso que é a perspectiva que os adultos têm do jovem. Nós fizemos uma entrevista quando estávamos com a televisão no Brasil, fizemos uma entrevista com umas jovens da favela que elas ouviam Evanescence. E elas diziam, eu identifico-me com Evanescence, porque quando eu estou deprimido eu vou lá e ouço aquela música, I'm going under. Quer dizer, eu estou a ir para baixo. E ela percebe. Outros ouvem Gabriel, o Pensador, porque ele percebe o meu problema. Ouvem os rappers e ele percebe o meu problema. E essas jovens praticavam automutilação. Porque elas viviam em depressão. Eu costumava fazer exercício ao som de Marilyn Manson. E achava que não havia nenhum problema. Mas os emos, eu queria que entendêssemos o fenómeno do emo, porque existem muitos emos espiritual. Emo é uma expressão que deriva de emotionally disturbed ou unadapted. E as pessoas são pessoas que não se enquadravam na sociedade, não se sentiam enquadradas nas conjunturas, nos padrões, sentiam-se marginalizadas, inadaptadas, mas depois começaram a perceber que havia outras pessoas como elas e começaram a criar uma espécie de grupo, uma espécie de clã, uma espécie de filosofia de vida. Então, tornaram-se tão numerosos que hoje os que não estão adaptados são quase mais ou mais proeminentes do que os que estão adaptados. Muitos de nós estamos a fazer a mesma coisa com o cristianismo. O pecado é uma anomalia, uma inadaptabilidade ao universo sem pecado. E nós estamos a transformar isso num estilo. A apostasia é um problema sério, mas nós descobrimos que há outros na igreja que também têm apostasia. Formámos um clã e agora parece que isso é que é o normal, que os outros são fanáticos, que isto é que é a forma, que isto é que tem estilo, que o que tem estilo é levar uma vida dupla, que o que tem estilo é fazer algumas coisas, não ser tão fechado, é adaptar-se ao mundo. Eu queria perguntar uma coisa esta manhã muito seriamente, principalmente aos jovens, mas a todos. Que diferença existe entre mim e o mundo? Eu queria que isto não fosse uma pergunta retórica. Eu não estou a perguntar isto apenas porque está na folha do meu sermão. Este é um momento para tu pensares que diferença existe entre ti e o mundo. E eu queria que fosses bem inteligente. Vais encontrar diferenças.
o diabo não é tão absurdo a ponto de nos fazer ser tão iguais ao mundo que não vejamos diferenças, porque senão iríamos descobrir. Ele não está preocupado em fazer-nos iguais ao mundo. Ele está preocupado em fazer-nos semelhantes o suficiente para estarmos corrompidos e diferentes o suficiente para pensarmos que não somos iguais. Será que estás demasiado semelhante ao mundo e isso afeta a tua espiritualidade? Mas demasiado ou suficientemente diferente para pensares que não és igual? Que diferença existe entre ti e o mundo? Estás preocupado com as coisas materiais? O mundo também. Estás preocupado com o trabalho, com a faculdade, com o mestrado? O mundo também. Estás preocupado em correr atrás de dinheiro, porque se a gente não trabalhar, quem é que paga as contas? O mundo também. Estás preocupado em acompanhar a moda, não ficar para trás, não ser retrógrado, ter um certo estilo no meu vestir, que reflita a minha personalidade? O mundo também. Dás mais valor à Bíblia ou dás mais valor à ciência? Porque se dás mais valor à ciência do que a essa retrógrada da Ellen White e da Bíblia, o mundo também. Não tens tempo, nem gosto, nem paciência para as coisas espirituais, nem entusiasmo, o mundo também. Estás a vestir-te de forma semelhante a eles? Comes, tirando ali o presunto, o porco, mas o teu sábado à noite, as tuas pizzas, o teu fast food, é igual. A tua forma de divertir-te é igual. A música que tu ouves é igual. Qual é a diferença entre ti e o mundo? Porquê é que vais ser escolhido e Deus vai queimar os outros todos? Só porque dizes ser diferente? Muitos de nós já nem queremos realmente ir para o céu. Quem é o jovem que quer ir para um lugar onde não há McDonald's, não há cinemas luz ao mundo, não há Blockbuster, não há Nintendo, Wii, não há nada das farras, nem festas, nem tunas de faculdade, nem queima das fitas? Quem é que quer estar num lugar tão monótono, passar a eternidade a tocar uma harpa e de nuvem em nuvem? A maior parte de nós já nem quer ir para o céu. E isto não são só jovens. Muitos de nós não queremos mais ir para o céu. É uma coisa que queremos, mas depois de curtir tudo aqui, Senhor, eu quero que tu venhas, vem depressa, mas não antes de eu casar. Eu não quero morrer sem experimentar o sexo. E no céu não vai haver. Mas pensa bem. Se Deus tirou o sexo e continua a chamar aquilo de paraíso, imagina o que Ele não pôs no lugar disso. Temos que parar para pensar. Sabem, Einstein disse assim: loucura é continuar a fazer exatamente a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Loucura é continuar a fazer as mesmas coisas que o mundo faz e esperar ter espiritualidade forte, e esperar ir para o céu, e esperar ser um escolhido, e esperar não ser enganado. Isso é loucura. Isso é adaptabilidade. Isso é o engano. Amigos, quanto tempo passamos diariamente com Deus? Muitos de nós não passamos mais tempo com Deus do que o mundo. Muitas pessoas aí fora também fazem uma oração de manhã, à pressa para ir para o trabalho. Toda a gente aí fora quer que Deus abençoe a vida delas. Não somos só nós. Quanto tempo dedicas diariamente, semanalmente, mensalmente ao evangelismo, à missão? O diretor de trabalho missionário normalmente tem que arrastar as pessoas, tem que quase suplicar. Eu conheço lugares nos Estados Unidos onde o pastor dá dinheiro para trazerem gente. Ele dá dinheiro para trazerem gente. Eu digo-vos uma coisa com toda a sinceridade. Se fôssemos escolhidos, a primeira coisa que faríamos era dizer a toda a gente. Quando eu comecei a namorar com a Sara, eu não conseguia ficar calado. E qualquer pessoa aqui, quando começou a namorar, não conseguia ficar calado. Se gosta mesmo de alguém, não consegue ficar calado. Tem que dizer a toda a gente. Se nós temos que ser arrastados para falar do Evangelho, é porque o Evangelho não significa nada na nossa vida.
Ah, não, mas eu não ponho as outras coisas em primeiro lugar, ponho sempre Cristo. São os primeiros 2 segundos do meu dia, porque o resto eu tenho tempo para mim, para fazer o que eu quiser. Que lugar ocupa Cristo na tua vida? Sê honesto. Eu não estou a pedir que levantes a mão, responde para ti mesmo. Mas não adianta continuares a enganar a Deus, porque só estás a enganar a ti mesmo. Às vezes pensamos que estamos a agarrar um pouco das 2 vidas, mas não é possível. Jesus foi claro, não é possível servir a 2 senhores. E nunca saberemos o prazer de servir a Deus se não pularmos. É como pular de paraquedas. Sabem? Eu já fiz muita coisa divertida da minha vida e nunca fui tão feliz como hoje sendo um missionário. Eu passo de manhã à noite preocupado com as coisas de Deus e nunca fui tão feliz, nem na discoteca, nem com a banda, nem a tocar baixo, nem a andar de moto a 260 km horários. Mas para isso eu precisei tomar decisões. Deus me encostou à parede e disse, ou dentro ou fora, ou sim ou sopas, ou quente ou frio. E esta manhã Ele está a fazer a mesma coisa contigo. Sabes porquê? Porque tu nunca vais saber a felicidade de um casamento se quiseres continuar a levar vida de solteiro enquanto casado. Alguns pensam que é assim que são felizes. Mas a plenitude da unidade de um casal é algo maravilhoso que só é encontrado quando eu decido assumir um compromisso sério. E nunca vão saber a maravilha do cristianismo se continuarem com um pé dentro e um pé fora. Alguns talvez estejam a dizer, irmão Daniel, eu queria, mas eu não consigo. É tanta coisa boa lá fora. Eu estudo junto com pessoas que são tentações todos os dias. O irmão não sabe a dificuldade que é eu conseguir, pelo menos, manter-me, pelo menos, tão bonzinho como eu consigo. Eu queria mesmo ser um cristão às direitas. Sabem, quando a gente escreve no Facebook ou no chat, no Skype, sei lá, e põe 2 pontinhos e um circunflexo para baixo. Esta é a realidade cristã de muitos de nós, muitos jovens. Tristeza, apatia, frustração. Eu queria, mas não consigo. Eu queria dizer que eu não vim aqui esta manhã para criticar e apontar as vossas vidas. Eu queria dizer que eu vim aqui esta manhã exatamente para dizer que eu era um mundano e não notava, mas pensava que era apenas um cristão radical de mente aberta. E eu queria dizer que é exatamente por causa disso que eu estou aqui para esta semana de oração. Para partilhar o que eu descobri, o que Deus me mostrou na minha vida que me estava a bloquear a força espiritual para ser um cristão feliz, entregue, dedicado a Cristo, preenchido pelo cristianismo. E é por isso que eu aqui estou. Eu vim para lhe dizer que eu era um traste espiritual, com pretensões de cristão escolhido. Eu vim para dizer, durante esta semana, que se Deus conseguiu fazer um milagre na minha vida, de me transformar de um devasso mundano com pretensões de cristão em um missionário voluntário, Ele pode fazer qualquer coisa da tua vida. Eu quero falar muito diretamente a jovens que eu sei que podem estar aqui com pecados escondidos. Eu sei que muitos jovens podem estar aqui envolvidos com masturbação, podem estar aqui envolvidos com sexo livre, com vidas duplas que nem os pais, nem o pastor, nem o ancião sonham. Essas coisas são muito boas, muito agradáveis, mas não valem nada considerando aquilo que Deus tem para nos dar. E o diabo é muito esperto, ele apresenta tudo o que há de melhor, tudo o que é agradável, tudo o que é bom, apetecível, porque sabe que não estamos a ver o resto. Eu quero dizer que o motivo porque eu estou aqui esta manhã e porque eu vou estar aqui, se Deus quiser, esta semana, é para dizer
que é possível deixar de ser um puro laodiceiano e passar a ser um laodiceiano puro. Eu quero dizer que esta semana nós vamos falar sobre algumas coisas que nos vão ajudar a entender porque é que Deus coloca poder na nossa vida para vencer e essas coisas bloqueiam. Nós não vamos falar dos podes ou não podes. Vamos falar do que é que o inimigo utiliza para os escolhidos. Eu quero dizer que se tu estás desanimado, sem forças, se sentes que tens uma vida dupla, se sentes que não és um cristão à direitas, se queres desesperadamente um milagre na tua vida, se estás cansado de ouvir as mesmas coisas e não conseguir sair da cepa torta, como se costuma dizer, esta semana de oração é para ti. Eu vim aqui para partilhar que há um Deus que tem o poder de transformar jovens de trastes espirituais em vitoriosos, valorosos cristãos verdadeiramente radicais. E esta manhã eu tenho um convite para ti. Eu tenho um desafio, eu tenho um apelo. O meu apelo é um pouco contrário a muitos apelos que são feitos aqui, mas eu quero dizer-te esta manhã, se tu preferes essa vida miserável que o diabo te quer oferecer de prazeres momentâneos e fúteis, toma a decisão agora. Se achas que o que a vida tem para te oferecer é o sexo livre, se achas que o que a vida tem para te oferecer é o prazer de uma bebida, o prazer de uma discoteca, toma uma decisão. Mas se acreditas que há um Deus que tem poder para fazer as pessoas sentirem-se felizes mesmo sem os apelos do pecado, o meu convite é para ti. Se acreditas que há um Deus que pode enviar um pregador que não passa de alguém exatamente como tu, de alguém que enfrentou exatamente os mesmos problemas do que tu, de alguém cuja sua vida está patente perante todo este país e que sabem o que eu era, e que pode pegar nessa pessoa e transformar essa pessoa num pregador, e que esse mesmo Deus pode operar na tua vida e ajudar-te a ter uma vida cristã como deve ser, este convite é para ti. O meu primeiro convite e o meu primeiro desafio é que venhas todas as noites. Não faltes nenhuma. Olha, eu não estou minimamente preocupado se esta igreja está vazia ou cheia porque eu quero falar ou eu quero que me ouçam. Eu já preguei em lugares, já viajei quilómetros, às vezes para falar para 1, 2, 3 a 5 pessoas. Isso não me faz diferença. Mas eu sei que nós temos terríveis tradições em Portugal. Tradições de que somos um país frio. Somos da Europa, já sabe que somos frios, isso não existe no céu. No céu existem cristãos ativos, entusiasmados pelo cristianismo. E Deus estende esta semana um convite. Se queres ver uma mudança, tens que fazer alguma pujança. Fazes esforços para ir a tantos lugares. Esta semana Deus te pede um esforço para vir aqui. E eu tenho um desafio para todos. Ainda mais difícil do que vir aqui. Esta semana nós vamos falar sobre os mídia, sobre a indústria cinematográfica, sobre a indústria da música, sobre a indústria da alimentação, sobre as coisas que nós gostamos. E eu quero dizer claramente que eu não vou falar de coisas de que não gosto. Eu estudava cinema e TV, estava a dirigir uma rede de televisão, tinha uma banda de rock. Eu vou falar exatamente das coisas que eu gosto, das coisas que me dominavam. E nós vamos ver várias coisas. Então eu quero fazer um desafio sério. Eu quero convidar-te esta semana a fazer um jejum, a semana toda. Mas não um jejum de comida. Um jejum de lixo. Como é que tu queres continuar a comer lixo e ter como resultado uma vida espiritual boa? Esta semana eu tenho um desafio, não é só para os jovens, é também para os de maior idade. Eu não estou aqui a dizer que a televisão é do diabo, o cinema é do diabo, os filmes são do diabo, o hambúrguer é do diabo.
Não estou a dizer nada disso. Um jejum, ficamos às vezes sem comer comida. Não quer dizer que estamos a dizer que a comida é do diabo. Nós vamos falar sobre isto esta semana, mas eu quero desafiar-te esta semana a fazeres o seguinte. Não consumires televisão. Sei que alguns já estão em pânico. Isto inclui o DVD e o vídeo. Quero-te desafiar esta semana a não consumir carne. Este homem é radical. Ai, a B12! Coitado do povo de Israel, morreu todo sem B12, 40 anos no deserto sem comer carne. Na realidade, eles comeram carne e tiveram B12 em excesso, foi o que os fez morrer. Quero desafiar-te esta semana. Eu não quero pôr tabus. Tudo aquilo que tu sabes que é um lixo na tua vida. Eu não estou a pedir que passe o resto da vida sem estas coisas. É só uma semana. Alguns estão a dizer assim, é uma semana. Isto deveria dizer-nos o quão dominados estamos por uma série de coisas que não vai haver no céu. Se não consegues passar uma semana sem estas coisas, como é que esperas passar uma eternidade no céu sem elas? Ah, mas eu vou ser transformado. Ah, sim? Que Deus cruel. Vai transformar a ti e os outros que estão lá no mundo, porque é que Ele não faz plim, 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 transforma toda a gente, vamos todos para o céu, que maravilha. Deus não quer arrastar pessoas para o céu, transformá-las automaticamente. Para o diabo dizer assim, pois, obrigado, assim também eu. Eu queria ver se eles tivessem que escolher as coisas que tu ofereces. Se eles iam para o céu. Eles foram todos arrastados. Ninguém quis largar o McDonald's, ninguém quis largar o fast food, ninguém quis largar o cinema, ninguém quis largar o sexo. Ficaram todos à espera da transformação imediata. Deus quer testemunhar a este universo que seres livres escolhem servir o Senhor e obedecê-lo. Que seres livres decidem ir para o céu e abandonar prazeres por algo melhor. E esta semana eu faço esse desafio. Uma semana de jejum sem lixo. Eu quero selar este compromisso. Terminando, eu sei que a hora vai avançada. Quero terminar por deixá-los com esperança. Quero dizer-vos que eu era viciado em YouTube. Ouvia YouTube de manhã à noite. E que no dia em que o Senhor me mostrou que eu não devia mais ouvir YouTube, eu chorei desesperadamente e disse, Senhor, se fosse Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Eminem, mas YouTube, Senhor, por favor, pede outra coisa, menos isto. E o que Deus me disse foi, se há alguma coisa que não és capaz de deixar por amor a mim, tu tens um ídolo. E o triste é que muitos dos que pensam que são escolhidos têm uma série de ídolos que não admitem que são ídolos, mas que estão à frente do Senhor, que lhe dão mais prazer do que as coisas espirituais e que estão a sugar as energias das coisas espirituais. Mas o que eu quero dizer esta manhã é que eu entreguei o meu ídolo ao Senhor e disse, Senhor, tu sabes que eu não sou capaz, mas eu quero assumir um compromisso, eu quero tomar uma decisão e assumi um compromisso com Deus. E o Senhor tirou o YouTube da minha vida. Não ouço YouTube há 6 anos e sobrevivi. E qualquer coisa, qualquer gigante que esteja na tua vida a atrapalhar, Deus também pode libertar-te. Falámos esta semana sobre vícios e o Senhor quer te libertar. Eu quero fazer uma oração esta manhã. Quero convidar-vos a ajoelharem-se perante o Senhor. Eu quero pedir uma bênção especial de Deus para aqueles que vão assumir este compromisso esta semana. Aqueles que puderem ajoelhar-se, eu gostaria de fazer esse convite. Senhor Deus Todo-Poderoso que habitas nos céus, em nome e nos méritos de Jesus, vimos esta manhã a Tua presença. Sabemos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteve aqui. Sabemos que os Teus santos anjos estão neste lugar. E sabemos que temos à nossa disposição todas as forças do universo para nos ajudar a vencer qualquer coisa pelo Teu poder. Senhor, sabemos que se quisermos,
se assumirmos compromissos no Teu poder, podemos vencer o que quer que seja. Por isso vimos esta manhã, porque queremos exercer fé em Ti. Fé para acreditar que Tu podes libertar. Fé para acreditar que qualquer jovem envolvido no que quer que seja pode tornar-se um servo fiel de Cristo pelo Teu poder. Senhor, esta manhã eu quero pedir poder para aqueles que vão assumir compromissos. Poder para ultrapassar, poder para assumir decisões. E que, nesta manhã, cada um deles coloque no altar, entregue a Ti o seu problema. Aqueles que estão com problema com sexo, aqueles que estão a fumar às escondidas, aqueles que estão a beber e ninguém sabe, que parem de se preocupar com o mundo, que parem de se preocupar com o pastor e com o ancião e que se preocupem com a sua vida eterna e que decidam, nesta manhã, entender que o Espírito Santo lhes fala à mente e ao coração e acreditar que Deus pode tirar isso da vida deles e fazê-los felizes e ponham esse vício no altar. Aqueles que pensam que levam vidas cristãs às direitas, mas que não se apercebem de que não são cristãos ativos, que ponham a sua indolência laodiceana no altar. E, Senhor, recebe e liberta-nos destas coisas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.